Vamos então, neste Mais que Ligados, falar sobre imprensa regional, portanto, regiões ligadas ao mundo é, de certa forma, o subtema desta sessão, onde vamos ter então o diretor do Semanário Região de Leiria, Francisco Santos, que nos vai falar sobre o semanário, sobre como é que também a imprensa regional está, a partir da experiência que tem e do trabalho que tem desenvolvido, e também, portanto, claro, sem esquecer este contexto de pandemia, para quem não teve a oportunidade de ver o dossiê dos oradores. Portanto, Francisco Santos, diretor do Semanário Região de Leiria, presidente da Cooperativa Editorial Caldense, portanto, Gazeta das Caldas, e também é membro da direção da Associação Portuguesa de Imprensa, portanto, a API. Já fez parte da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e foi fundador e dirigente de várias marcas de informação regional e nacional e, portanto, temos então regiões ligadas ao mundo a partir desta experiência que Francisco Santos também nos vai contar. Muito bem, se me permitem então, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Parabéns à organização, porque estamos perante uma iniciativa muito bem organizada, com uma organização excelente, que é realmente exemplar. Nós, mais do que nunca, vivemos uma época em que é importante, em que é fundamental o papel da imprensa regional. E nós, sem títulos fortes, teremos sempre comunidades fracas. A luta contra a pandemia das notícias falsas, contra a propaganda ao serviço de diversos poderes, essa luta passa muito pela imprensa, nomeadamente pela imprensa regional. Hoje a propaganda ganha terreno. Hoje qualquer junta de freguesia tem um gabinete de imprensa, com profissionais a trabalhar a melhor forma de passar mensagens. Qualquer marca de consumo tem poderosos gabinetes de comunicação também a trabalhar, socorrem-se de empresas a trabalharem, falam diretamente para os seus mercados-alvo e, portanto, há aqui um espaço enorme que sai reforçado neste momento em que, por um lado, temos a pandemia, por outro lado, temos a era do mundo mais ligado, mais a trabalhar em rede, mais a trabalhar no imediato. O Região de Leiria é um título que eu gostava de partilhar convosco a nossa experiência, que pode ser, enfim, inspiradora em alguns casos, tal como nós nos inspiramos em muitos bons exemplos que conhecemos e que vamos sempre procurando conhecer. O Região de Leiria nasceu em outubro de 1935, portanto nós estamos à porta do mês em que comemoramos 85 anos de publicação ininterrupta. O jornal começou por ser uma publicação gratuita. Alguns estudiosos pensam que a imprensa gratuita que nasceu na Escandinávia e que é uma moda recente, mas afinal há outros exemplos cá em Portugal. Nós somos um deles, de jornais que nasceram com publicações gratuitas. Hoje o Região de Leiria tem uma equipa de 20 pessoas, tem uma edição semanal e é o título líder no papel e também nas plataformas digitais. No último ano passado, em 2019, o Região de Leiria teve um conjunto global de receitas que se aproximou de 1 milhão de euros. 50% deste volume de negócios foi o resultado do aproveitamento da marca
em algo mais do que a edição semanal do jornal. E, portanto, hoje a marca Região de Leiria é uma marca que faz revistas, faz guias, revistas e guias que promovem e que divulgam o território, as suas grandes forças deste vasto território, que, portanto, falamos do distrito de Leiria todo e do Concelho de Orém. Realizamos conferências, realizamos feiras, realizamos galas, realizamos muitas iniciativas de responsabilidade social. No ano 2017, o Região de Leiria foi nos Oscars do Design Editorial, em Santiago do Chile, foi eleito o melhor jornal regional de Portugal, Espanha e América Latina. Conquistando ainda, nesse mesmo certame, o prémio de melhor capa do ano, e nesse caso já entre títulos regionais e nacionais, com uma capa que correu o mundo, naturalmente, dedicada ao problema dos fogos de Pedrógão Grande. Uma capa em que apresentávamos apenas uma senhora sozinha no meio de uma serra queimada, sem haver ali nenhum tipo de aproveitamento especulativo de carros carbonizados, de corpos embrulhados enfim, como na altura serão recordados, foi prática comum da comunicação social, nomeadamente de algumas estações de televisão. Portanto, foi, enfim, digamos, se permitem o termo, foi o bom jornalismo que nos deu e os bons princípios que nos permitiram esse prémio. Nós na região de Leiria gostamos muito de estar ao lado dos melhores e gostamos de nos comparar aos melhores. Há quem prefira uma postura diferente de nós não somos capazes, isto não é para nós, isto é para o outro mundo. Nós preferimos olhar ao contrário, preferimos olhar, enfim, naturalmente, com humildade, mas não gostamos de olhar para ninguém, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, mas de nos colocar ao mesmo nível. Isso permite-nos um exercício muitas vezes olímpico de descoberta e de afirmação. E foi por causa dessa forma de estar algo irreverente, digamos assim, que nós, por exemplo, nos últimos anos, conquistámos já por 2 vezes o apoio do Fundo de Inovação da Google, que apoiou 2 projetos que apresentámos numa parceria com o Politécnico de Leiria. Ou seja, não são só os grandes títulos do país, da Europa, que são contemplados, que são acarinhados pelo Fundo de Inovação da Google. Um projeto regional como a Região de Leiria foi por 2 vezes, ainda temos esses projetos em andamento. Foi, portanto, com este pano de fundo, com esta forma de estar, que um dia acordámos e que o mundo tinha mudado. O mundo era outro. A pandemia tinha entrado de uma forma completamente assustadora na vida das comunidades, na vida de todos nós. De um dia para o outro, deixámos de poder trabalhar no jornal, neste espaço que está atrás de mim, e sem tempo de ensaio tivemos que mudar de forma radical a nossa forma de trabalhar. E então apostámos no teletrabalho, apostámos numa aproximação ainda maior aos leitores, abrimos todos os conteúdos, de uma forma gratuita, todos os conteúdos Covid, assumindo a nossa responsabilidade social, descobrimos esse teletrabalho e reforçámos claramente a comunicação com os leitores. Isso é muito importante numa comunidade pequena, a forma como dialogamos com os leitores, como trocamos ideias, como respondemos aos seus problemas, aos seus anseios. E foi isto que nós conseguimos fazer. Batemos recordes de audiência no digital, conseguimos ao mesmo tempo chegar mais perto de cada uma das comunidades, mas também chegar mais longe, na medida em que
olhando para a diáspora, trouxemos o que se vivia nos diversos países em termos de pandemia, e isso foi muito rico. Isso foi visto através das pessoas deste território que vivem por esse mundo fora. Portanto, chegámos mais perto e mais longe. Isto é para nós um princípio muito vivo na nossa forma de estar, que é estar perto das pessoas, e estar perto das pessoas obriga muitas vezes a ir ao fim do mundo à procura de algumas pessoas que têm alguma afinidade com esta região. Os valores da inclusão são, na nossa vida, na vida da região de Leiria, são uma constante, uma preocupação permanente, fazem parte do nosso ADN. Mas são os valores de inclusão que nos obrigam a olhar para todos os territórios. E, portanto, nós queremos muito acompanhar a vida da diáspora, queremos saber o que fazem, onde estão, o que os preocupa, os leirienses que vivem noutras regiões do mundo, mas temos também uma preocupação enorme em fazer o contrário, em acompanhar as pessoas de outras partes do mundo que vivem no nosso território. E vamos descobrindo realidades novas, fantásticas, bairros, ou os indianos, que são uma comunidade fortíssima na Marinha Grande, ou o Concelho de Orém, por causa de Fátima, que tem muitos estrangeiros também. Tem sido uma descoberta muito importante esta questão da inclusão e de olhar para outras realidades. Não apenas com estes cidadãos, mas também inclusão no sentido em que olhamos para outros grupos que não estão, por regra, na primeira página, na linha da atualidade dos nossos dias. Com a pandemia a bater-nos à porta, com pontos de venda fechados, com tudo aquilo que nós vivemos no país, na Europa e por esse mundo fora, nós fomos confrontados com grandes desafios que ultrapassam a produção do jornal, ou que ultrapassaram a produção do jornal. O Região de Leiria, como eu dizia há pouco, no início, o Região de Leiria, além da edição semanal das notícias nas plataformas digitais, nós realizamos muitas iniciativas. Iniciativas que nós realizamos já algumas há 20 anos, que materializam preocupações editoriais. Se falamos regularmente nas nossas páginas, nas nossas plataformas, se falamos da atualidade desportiva, faz sentido, no nosso entendimento, que uma vez por ano, pelo menos, possamos juntar todos os clubes, dezenas de clubes, num espaço físico para eles se mostrarem à comunidade. Isso, por exemplo, é uma das iniciativas que fazemos anualmente, que é uma grande festa do desporto. A mesma coisa relativamente à oferta formativa de escolas secundárias, de escolas profissionais, de universidades. Todos os anos fazemos uma iniciativa dessas, num espaço fechado, portanto uma feira de vocações, não é? E este género de iniciativas que nós fazemos, que têm grande aceitação, que são também uma forma diferente de chegarmos aos nossos leitores, de servir os leitores e de servir a região, essas iniciativas, que representam também na vida do jornal, têm uma grande importância na vida do jornal, na medida em que há toda uma mudança marca, há também importantes que se consegue com as iniciativas, mas tudo e a ponto com a pandemia. E nós, com 2 dezenas de todos os encargos que tínhamos que manter. Então, o que é que a pandemia nos incentivou? Foi a descobrir novos caminhos. E nós fizemos o quê? Fizemos uma feira
uma de fórum de desenho, que foi um sucesso em termos de adesão, e estamos agora numa aposta ainda mais difícil. Estamos no desporto em versão, nós um percurso que nos acompanha e que nos leva a fazer deste espaço, deste território conquistado, algo que queremos continuar. Ou seja, o que é que isto significa? Que em próximas edições nós queremos voltar a fazer essas iniciativas fisicamente nos espaços, mas vamos manter também as versões digitais. Isto é, digamos, o ponto em que estamos. Eu gostaria, se me permite, de sublinhar aquilo que dos grandes problemas da imprensa regional. Desde logo, uma quebra brutal de receitas. Enfim, assustador a forma como as receitas, de um dia para o outro, caíram de uma forma absolutamente impensável, atingindo patamares próprios só de há 2 décadas atrás. Depois há um outro problema gravíssimo que nos afeta, que é o problema da distribuição. A distribuição da imprensa regional é aquela que é feita em parceria, não é? Ou deveria ser feita em parceria e em boa parceria, indo a agravar-se de ano para ano, e neste ano de 2020 particularmente atingiu os piores níveis de sempre, os piores rácios de sempre. Qual é a resposta que tem sido dada a este problema dos Correios? Nós, na região de Leiria, já há muitos anos, nós alterámos o dia de saída do jornal. Saíamos à sexta-feira e antecipámos para sair à quinta. Porquê? Porque ao sair à sexta, se houver uma deficiência na entrega dos Correios, o jornal só é entregue na semana seguinte. Um semanário que chega na semana seguinte perde um ponto essencial no valor da imprensa, que é o valor da atualidade. Não é? Portanto, nós alteramos. Mas, apesar de termos feito isso, os problemas continuam. E, portanto, hoje saímos à quinta-feira e muitas vezes o jornal só chega à casa das pessoas à segunda ou à terça-feira. Isto é impensável, temos lutado muito contra isto. Felizmente temos tido o acompanhamento das associações, da AIC e da API, mas o caso não está resolvido. O caso continua a ser uma ameaça permanente, e esta ameaça entra no próprio direito à informação, entra em todas estas vertentes em que a nossa atividade se insere. Deixo-vos, aliás, um outro exemplo. O jornal Gazeta das Caldas, que nós acompanhamos, que conhecemos bem, que vai comemorar também no próximo mês de outubro o seu aniversário, no caso 95 anos. O jornal Gazeta das Caldas, que sempre saiu à sexta-feira, decidiu sair à quinta-feira por causa deste problema dos Correios. Mas, se esta questão não for agarrada de uma forma institucional pelas autoridades nacionais, o caso não será resolvido e teremos, a médio prazo, um problema gravíssimo para a distribuição das edições em papel da imprensa regional. Um outro problema que nos afeta muito é a ausência de políticas fortes e duradouras de apoio à imprensa regional. A imprensa regional tem estado sempre na boca dos políticos como algo que deve ser acarinhado, que merece a atenção e que merece o apoio. Mas, na prática, não existe uma política forte, de consistência, duradoura, que permita às empresas, que permita aos editores ter um horizonte e saber o que é que vem aí. Um dos casos com que podemos ilustrar esta diferença entre aquilo que é dito e aquilo que é depois praticado é o que se passa agora
com a compra de publicidade antecipada. Portanto, os famosos apoios do Estado, os tais 15 milhões de euros para toda a comunicação social, esses 15 milhões de euros, que afinal não eram 15 milhões, porque 15 milhões já incluía o IVA, não é? E, portanto, depois havia uma pequenina fatia para a imprensa regional. Eu não conheço nenhum jornal regional que tenha recebido esses apoios ainda. Portanto, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, há muito tempo que passa e há muitas promessas que vão caindo ao longo do tempo. Há um outro ponto que eu gostaria de sublinhar quando olho para a realidade da imprensa, que é da nossa imprensa, do nosso subsetor da imprensa regional, que é nós editores profissionais da imprensa regional, temos uma ausência de cultura de cooperação entre títulos. É inacreditável a nossa incapacidade de cooperar uns com os outros. É muito difícil nós encontrarmos jornais que cooperam entre si, que têm projetos comuns, que partilham plataformas, que fazem permuta de conteúdos, seja o que for. Há uma desconfiança que não faz sentido nenhum. E há um isolado, há uma cultura de algum receio de tudo isso que é um obstáculo que não permite à imprensa chegar mais longe. Nós, a partir da região de Leiria, nós estamos a tentar criar uma rede, que é uma rede de semanários de um território que engloba 27 municípios, que são os municípios que subscreveram a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Estes 26 municípios que estão unidos nesta iniciativa, nós estamos, enfim, a tentar criar uma rede e tem sido inacreditável a forma como os jornais olham para estes princípios de cooperação. Tem sido uma má notícia esta falta de abertura dos títulos. Mas eu poderia falar de outros exemplos desta falta de cooperação. Eu acho que estas jornadas podem ser também um momento de reflexão e podemos inverter esta tendência e falarmos todos mais uns com os outros, aprendermos mais uns com os outros, porque seguramente unidos seremos mais fortes. Estou a vosso dispor. Obrigado então, Francisco, pela exposição, e vamos começar a fazer união, se calhar, com as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta pode, pelo bate-papo, dizer que pretende que eu lanço a pessoa, e enquanto pensam em alguma coisa também, eu vou lançar a primeira e depois pode ser então o Francisco de Assis Costa, portanto do Diário do Minho, a fazer. Falou de diversas parcerias, de diversos grupos, digamos assim, a quem dão destaque, e aproveitando que estamos numas jornadas de comunicação que são organizadas pela Igreja Católica, no semanário que destaca que as notícias, a informação da Igreja Católica no geral, e depois, uma vez que estão em Leiria e está aí também a sede de uma diocese, a própria Igreja local também tem no vosso jornal. Sim, é muito interessante fazer essa questão, porque a imprensa regional de Leiria é muito dinâmica, não é apenas a região de Leiria, há outros títulos. Nós já tivemos aqui 2 títulos com sede em Leiria que eram da Igreja, que era o título O Mensageiro e a Voz do Domingo. Acabaram depois por encerrar, infelizmente. Aliás, é por causa desse encerramento que Leiria é dos poucos distritos que não tem imprensa centenária. Se não tivessem encerrado já teríamos imprensa centenária também, mas acabaram por encerrar. Eu recordo na altura, quando foi o encerramento, que o Bispo da Diocese disse em declarações públicas que Leiria tinha boa imprensa responsável e atenta, e que, portanto, que não era por causa disso que a Igreja
não poderia chegar às diversas comunidades. Eu retiro isso. Nós temos uma atenção permanente a todos os agentes, a todos os protagonistas, e naturalmente que a questão da Igreja Católica faz parte das nossas preocupações diárias, tanto mais que Fátima, que está aqui a 10 minutos de Leiria, Fátima é o fenómeno que todos conhecemos e que representa. Nós, nas próximas semanas, vamos falar da história da região de Leiria ao longo das edições. Numa das semanas vamos precisamente falar dos papas que vieram a Fátima a partir dos trabalhos que foram publicados no região de Leiria. Mas a nossa relação com a Igreja, com a Diocese, com as paróquias, é uma relação permanente. Nós desde o ano 2010, que nós temos, uma vez por ano, convidamos uma personalidade externa a ser o diretor do jornal por uma edição. É uma forma que entendemos em que do jornal de se abrir a outros olhares e de podermos ficar todos mais ricos com novos contributos. Já tivemos grandes artistas nacionais, já tivemos, o ano passado foi o juiz Laborino Lúcio, mas começámos isto em 2010 precisamente com o bispo da Diocese de António Marcos, foi o primeiro diretor convidado de uma edição. Depois nós realizamos muitas iniciativas de responsabilidade social. Umas que realizamos no silêncio, em completo silêncio, outras que realizamos a fazer muito barulho, com grandes títulos no jornal. Por exemplo, na altura do Natal, nós fazemos todos os anos uma venda de jornais a favor de instituições de solidariedade social. É a campanha que nós chamamos Fazer o Bem Olhando a Quem. Eu sei que politicamente era se calhar mais correto dizer fazer o bem sem olhar a quem, mas nós esta campanha, fazemos mesmo fazer o bem olhando a quem. Porquê? Porque nós dizemos para quem é que é a campanha. E qual é o formato desta campanha? Nós vamos para a rua vender os jornais. Assumimos o papel de Ardinas e vamos vender os jornais. E convidamos personalidades com algum relevo na vida pública para virem também vender os jornais. E fazemos isto há talvez 2 décadas. Já entregámos mais de 120 mil euros, não tenho os números apurados, mas seguramente mais de 120 mil euros. A receita que obtemos é toda entregue, portanto não é uma percentagem, é 100% da receita das vendas. E corremos as ruas, as feiras, os mercados a vender, com membros do governo, com futebolistas, com artistas, a vender os exemplares. Esta iniciativa começou para responder a uma necessidade da paróquia de Leiria. A paróquia de Leiria estava a lançar uma instituição que era o Centro de Acolhimento de Leiria. E nós lançámos esta iniciativa e a primeira entidade que beneficiou desta iniciativa foi o Centro de Acolhimento de Leiria. Curiosamente, em 2019, foi também outra vez a instituição uma das instituições que beneficiou desta iniciativa. É uma instituição ou são várias em cada ano? Por regra, fazemos 1, 2 para poder ser uma verba mais simpática. E então nós, no passado mês de junho, entregámos ao Centro de Acolhimento de Leiria 50% da receita do ano 2019, que foi distribuída por 2 instituições. A cada uma entregámos mais de 4 mil euros. Mais de 4 mil euros a cada uma das instituições deste Centro de Acolhimento de Leiria. Mas o acompanhamento que fazemos destas instituições, portanto, nesta campanha,
obtivemos mais de 8 mil euros, porque foi para 2 instituições. Mas o que nós fazemos vai mais do que estas iniciativas, que são muito interessantes, porque permitem à sociedade olhar para determinadas instituições e, a partir dali, há toda uma dinâmica de apoio a essas instituições. Nós temos acompanhado em muitos momentos o Centro de Acolhimento de Leiria. E deixem partilhar convosco que entre dezenas de prémios nacionais e internacionais que nós já obtivemos, nós em 2016 recebemos o Prémio Nacional de Imprensa Escrita e o Prémio de Imprensa Local e Regional, com uma reportagem feita por 2 jornalistas nossos, que era uma peça sobre o Centro de Acolhimento de Leiria. O último refúgio é muito mais do que uma sopa quente. Ou seja, um dos grandes prémios que nós recebemos foi precisamente sobre um trabalho de uma instituição notável da paróquia de Leiria. Não é? Vamos então ouvir a pergunta que o Francisco quer fazer. Depois o Miguel Carvalho também já disse que quer fazer uma. Francisco, se quiser começar. Boa tarde, então. Ligamos de Braga, do Diário do Minho. Cumprimentar os colegas que estão do painel. Cumprimentar Dom Antonino Dias, que já foi aqui nosso Bispo Auxiliar de Braga. E eu queria perguntar precisamente ao diretor do Jornal de Leiria como é que esta cooperação que pretende ou que gostariam que houvesse, como é que esta cooperação se concretizava, se pode ser, porque há sempre esta ideia de mais competição do que cooperação, mais do que antes não haver tanta permuta, mas sim cada um o seu projeto. Como é que vocês idealizaram esta cooperação? Obrigado. Muito obrigado. Esta cooperação, enfim, cada região pode ter realidades próprias que determinam ou que condicionam essa cooperação. Eu, olhando para o meu início na profissão, que foi no Jornal Comércio do Porto, eu recordo-me que no tempo do Comércio do Porto, na medida dos aliados, que o Comércio do Porto tinha uma gráfica própria. O 1º de janeiro tinha uma gráfica própria. O Jornal de Notícias tinha uma gráfica própria. E depois cada um deles tinha a sua própria distribuição. Não é? Cada um deles tinha a sua própria distribuição. Só ao fim de muitos anos, e à custa de muitos prejuízos, é que entenderam que se podiam unir todos, e depois acabaram por se unir, naturalmente, e apareceram as grandes parques gráficos e apareceram as grandes distribuidoras. Isso é um pequeno exemplo que eu dou de uma coisa, enfim, que todos hoje, de uma forma muito clara, podemos evidenciar o que isso existe. Mas eu vou dar um exemplo. 4 projetos regionais, nenhum deles tem capacidade para ter um bom departamento de sistemas de informação. Um engenheiro informático hoje é um profissional muito bem pago. Se calhar um engenheiro informático hoje não chega para responder, é preciso ter uma equipa. Nós aqui temos uma equipa de vários. Mas se esse departamento trabalhar para 2 ou 3 jornais, já é possível ter um departamento informático com uma outra ambição. Depois, há toda uma cooperação no dia-a-dia de trabalhos que é possível fazer. O que é que eu, região de Leiria, vou perder se fizer uma entrevista sozinho ou acompanhado? Se eu for com um jornal a 60 km daqui a entrevistar o Presidente da República ou a entrevistar o Dom Tolentino, o que é que eu perco? Não perco nada. Posso até ganhar. Não é? Portanto, em todas as áreas, em todas as frentes, é possível cooperar e ter daí benefícios. No caso aqui da nossa rede, na nossa rede de Leiria Capital da Cultura, não é?
pode haver um produto comum, que saia uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, e que saia em todos eles. E as próprias instituições que estão ligadas a este projeto deixam de ter que falar com 26 órgãos e falam com uma entidade que depois consegue chegar a todos esses órgãos de comunicação social. Portanto, há, enfim, o limite não há um limite para os trabalhos de cooperação que possam ser feitos. No domínio da formação, se eu quiser fazer uma formação, por exemplo, em parceria com o Senjor, e possivelmente não tenho um número de profissionais suficiente para fazer isso, e posso ir buscar ao lado o meu vizinho e fazer uma ação conjunta com essa iniciativa, não é? Mesmo se quiserem, ao nível de alguma programação editorial. Nós publicamos grandes revistas anuais, grandes suplementos, e nós conseguimos dialogar com os nossos concorrentes para que o trabalho, que as apostas deles sejam em épocas diferentes das nossas. E, portanto, nós fazemos uma grande revista anual sobre o setor de moldes em janeiro, eles fazem em dezembro ou em novembro. Portanto, é possível fazer isto. Há um domínio de concorrência feroz, que tem o seu espaço próprio, mas tem que haver um domínio de cooperação. Não é? Tem que haver um domínio de cooperação e eu não encontro esse domínio de cooperação entre os títulos da imprensa. Eu não encontro. Penso que em Braga será a mesma coisa, quer dizer, seguramente se eu disser vamos aqui sentar à mesa o Correio do Minho e o Diário do Minho, se calhar, enfim, estou a pensar num milagre, porque seguramente será muito difícil. E isso é uma, se quiserem assim, isto tem que ser vencido. Tem que ser vencido. Há um espaço em que faz sentido isto ser vencido, isto ser ultrapassado. No caso, por exemplo, de Castelo Branco, houve alguma, julgo que há alguma cooperação até, se eu não me engano, corrijo estar a errar, mas se eu não me engano, a gráfica do jornal Reconquista até imprime um outro jornal que existe lá, que será a Gazeta do Interior, se a memória não me atrasou. E, portanto, há muito trabalho pela frente. A questão de querer os projetos, de querer guardar muitos segredos, hoje isso não existe. Hoje não podemos estar preocupados com isto, porque isso hoje não é preciso ligarmos para o Rui Pinto para sabermos segredos, porque hoje isso tudo se sabe de uma forma muito, muito fácil. Temos pelo menos 2 pedidos de perguntas, do Miguel Carvalho e do Padre Francisco da Guarda. Se não se importarem, até faziam os dois a pergunta. Começamos pelo Miguel Carvalho, depois fala o Padre Francisco e neste caso ouvimos as 2 respostas também de seguida. Bom, eu só quero aqui chegar algumas achas à fogueira. Obrigado, Francisco, pela partilha. Muito daquilo que diz. Eu, na introdução que fazia, não sei se Francisco já estava cá, eu escrevo nos jornais desde os 12 anos, tenho 42, gosto muito de jornais. Não é das minhas atividades principais, porque efetivamente não consegui até hoje, na minha área, conseguir sustentar um projeto que vivesse exclusivamente de jornais, embora a empresa que tenho tenha sido constituída em 2006 e ali até 2009 conseguimos, num concelho, que é Felgueiras, desenvolver um projeto até em contraciclo, porque coincidiu com a vinda da doutora Fátima Felgueiras e que nos fez ali nós procuramos, como sempre, ser plurais, e é um princípio, eu costumo dizer que a imprensa não é independente, porque o leitor não é só quem escreve, a independência não está só em quem escreve, também está em quem lê. Portanto, a pluralidade faz todo sentido. Mas muitas das coisas que o Francisco falou, eu revejo-me obrigado, porque quanto mais não seja a mim pessoalmente, hoje ganhei uma coisa, ganhei confiança, ganhei pelo menos sentido de que não estou em contracorrente. Eu vivo numa região que é o Tâmega e Sousa, que tem muitas diferenças e que os próprios concelhos
não se entendem no sentido de que não têm grande interesse. A malta que vive em Amarante pouco quer saber o que acontece em Passos de Ferreira ou até mesmo em Penafiel. E eu tive na criação de um projeto online, tamodasousa.pt, e sentia isso mesmo, sentia que as notícias, não havia aqui uma fidelização dos leitores. Queria só aqui reforçar duas coisas, que é a questão da cooperação. Será que essa pode ser uma alternativa para a comunicação? Será que vamos conseguir isso? Na minha região é muito difícil a cooperação, como noutras, naturalmente. E depois, juntar aqui um contributo que o Carlos Borges lançou ao Francisco, e que gostava, seja o Francisco de Leiria, seja o Francisco de Braga, até porque o Francisco trabalha numa realidade que é aqui o crescente envolvimento da Igreja. O Diário do Minho é exemplo disso, digamos que é um envolvimento forte da Igreja que ajuda também a fortalecer o projeto. Eu conheço, quer um, quer outros, do próximo, mas aquilo que eu sinto muitas das vezes é que a própria Igreja, nas suas realidades locais, paroquiais, poderiam aqui, por parte, fosse dos párocos, fosse dos agentes, não sinto isso na minha região, há um distanciamento da comunicação. E eles querem comunicar um bocado para a paroquialidade deles, e quando nós tentamos criar aqui alguma relação com eles, temos que fazer muito esforço. Até que ponto é que também, dentro da Igreja, nós podemos perceber que, ou fazer passar a ideia de que é uma responsabilidade deles e pode haver aqui uma cooperação forte com a imprensa, até no seu fortalecimento junto daqueles que eu acho que são os seus principais meios de subsistência, que são os leitores, e cuja fidelização também é difícil, até por aquilo que falou na questão da distribuição, que é deficiente e que também não nos ajuda nada. Sim. Peço desculpa. Padre Francisco, quer fazer já a sua pergunta também? Sim, posso. O seu contributo? Sim, posso. A partir da Guarda. O jornal A Guarda é impresso em Castelo Branco, no Reconquista, já há algum tempo, e nos últimos tempos também agregamos alguns jornais paroquiais, nomeadamente alguns que estavam ligados a um outro que entretanto desapareceu. O problema relacionado com a quebra de receitas e com a distribuição, julgo que é comum a todas as publicações. O Francisco Santos falou ainda da falta de cooperação entre os jornais e, de facto, nota-se um pouco. Gostava de saber qual é que é a receita para que esta falta de cooperação pudesse ser alterada e como é que poderíamos colaborar mais uns com os outros. Acho que devíamos lançar aqui alguns aspectos que nos pudessem conduzir a novos caminhos. Continuamos a trabalhar muito isoladamente, se calhar. A nossa aproximação com Castelo Branco foi muito boa e ajuda bastante, uma vez que é aqui perto, mas poderíamos ainda colaborar muito mais. A Diocese da Guarda tem 2 jornais ligados à Diocese, acho que é um caso único, e entre os próprios jornais diocesanos há pouca colaboração. Não sei como é que este passo poderia ser dado de uma forma mais concreta. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que conhecermos-nos melhor, dialogarmos melhor, partilharmos as dificuldades que temos e o momento ser difícil, eu acho que no momento difícil é mais fácil as pessoas sentarem-se e darem a mão a quem está ao lado do que muitas vezes o contrário. Se as empresas estão, enfim, numa época de vacas gordas em que o mercado está com uma grande dinâmica a permitir o seu desenvolvimento, se calhar nessa altura será mais difícil. No momento atual será mais fácil. É preciso nós sairmos da nossa zona de conforto. É preciso sairmos da nossa zona de conforto e batermos à porta do nosso colega, do nosso parceiro que temos ao lado. E perguntar e questioná-los. Nesta questão, por exemplo, do problema dos Correios, eu lembro-me de falar
recentemente com a Reconquista, com o Jornal do Fundão, com outros colegas, com a Linhas de Elvas, com o Diário do Sul, que partilharam comigo os seus problemas. E até combinámos, vamos publicamente denunciar isto. E tem sido também por aí, além do trabalho das associações que tem sido feito. Falei também, curiosamente, com o jornal O Interior, na Guarda, que o diretor me disse, nós agora até já mudámos há uns anos para quarta-feira, não foi para quinta, foi para quarta-feira, para ver se chegamos na mesma semana. Pronto. Mas, portanto, há aqui esse esforço, que é nós termos a coragem de olhar para alguém que é nosso concorrente, não é? E sentarmos com ele. E dizemos, vamos aqui tomar um café. Como é que tu estás a resolver isto? Olha lá, porque é que a minha diretora comercial diz-me que vocês que estão com os preços para há 30 anos em vez de ser com preços atuais? Não era melhor sentarem-se as duas? Quer dizer, nós temos que ter, há regras do mercado, não podemos aqui estar a ir contra as regras do mercado, mas pode haver aqui algum tipo de consciência de que as empresas têm que sobreviver. Portanto, há isso que é muito importante fazer, que é vencer o obstáculo de falar com o concorrente. Falar com o concorrente. Ou falar com alguém a quem vamos pedir ajuda. Pedir ajuda não nos tira, não nos diminui, não é? Partilhar experiências não nos diminui, não é? Outro dia um colega de um grande título regional dizia: gosto muito dos guias que vocês fazem. O guia dos percursos pedestres IBTT ou uma série de publicações especiais que fazemos. Eu disse: quando quiseres, vens cá que eu explico-te. Sentas com a nossa equipa e explicas-te quanto é que nós, como é que fazemos isto. Quanto mais forte for a imprensa regional no seu todo, melhor para todos. Não haja dúvidas sobre isso. Não é? Isso podemos ter a tentação de olhar para de outra forma, mas é essa forma. Quanto à questão, eu fiquei logo ali com o nome de Fátima Felgueira, né? A questão de viver, enfim, em territórios que são politicamente muito musculados, para não dizer outra coisa. Há uma regra mais ou menos permanente, que é qualquer elogio que se faça a um dirigente político será sempre pequeno, na perspectiva dele. Qualquer crítica que se faça estará sempre na iminência de ser um crime. Pronto. Isto é mais ou menos uma regra, mas é isto, assim que existe. Pronto. Agora, é importante que a imprensa consiga ir dizendo ao poder local, aos autarcas, a quem está na oposição, a todos estes protagonistas, que só há democracia, só há liberdade se a imprensa for forte. E a imprensa, para ser forte, não pode estar dependente de avaliações diárias ou semanais do Presidente de Câmara ou do Presidente junto do assessor, que mede o tamanho da fotografia, que mede a chamada na primeira página, etc. É preciso denunciar isto até, é preciso distanciar-nos deste problema e ganhar aqui independência. Para ganhar independência é conquistar mais, ter as equipas comerciais a conquistarem mais e mais mercado. Quanto menor for a dependência de uma instituição, de uma empresa, melhor. Maior mais liberdade poderá estar garantido. Há um trabalho de pedagogia que é preciso fazer junto dos autarcas, que é vincar a importância da pluralidade, a importância do contraditório, o papel dos jornais, qual é? Que não é estar a elogiar. É preciso olhar e vincar muito este papel. Não é fácil. Não há grandes registros de autarquias
que de uma forma completamente insuspeita apoiem a sua imprensa. É importante. E é importante também que os jornais exijam que as autarquias tenham respeito por eles. Cada vez mais as autarquias estão a falar diretamente para os seus públicos, não é? Através do Facebook, através de mensagens em direto, sem o contraditório, sem falar a oposição. Não, são eles só, os presidentes, os vereadores da maioria, e portanto isto não pode, isto não é bom, não haver aqui uma mediação da imprensa regional. Isto tem que ser exigido, a bem ou a mal, mas tem que ser exigido, porque senão nós, imprensa regional, assim como nós, imprensa nacional, ficaremos cada vez num patamar de menor relevância. Isso não é bom nem para a democracia, nem para a liberdade, nem para nada. Não sei se consegui responder. Penso que estava sem som. Sim, peço desculpa. Como já estamos em cima da hora, neste caso atrasados, mas recebi a informação que podemos atrasar uns minutos. O Hugo queria fazer uma pergunta, já agora como começamos com 10 minutos de atraso, Hugo, se quiseres fazer a tua pergunta, vamos a uma última pergunta então. Muito obrigado. Obrigado também ao Francisco pela sua presença. Francisco falou que aproveitaram esta situação da atual pandemia para reforçar a comunicação com os leitores. Pergunto, de que modo? Através das redes sociais, e pergunto se destacaram pessoas que realizam exclusivamente esse trabalho, essa interação com os utilizadores e com os leitores. Sim, nós crescemos muito nas redes sociais, crescemos muito, reforçámos muito a nossa audiência no site, nós respondemos a todos os leitores que nos interpelam, nós colocamos questões às vezes aos leitores, nós semanalmente temos uma pergunta da semana que é votada pelos leitores sobre uma questão regional ou nacional que tenha muito impacto. E portanto vamos alimentando essa relação dessa forma. Nós infelizmente não conseguimos ainda descobrir a pólvora, chamemos assim, de qual é o formato ideal. Isto é um caminho que se vai fazendo, que se vai percorrendo. Vamos testando alguns princípios, vamos testando algumas situações. Muitas vezes somos surpreendidos por uma adesão de centenas ou de milhares de pessoas a determinada causa, por outras vezes pensávamos que determinada notícia ia ter impacto e não tem impacto. Portanto, enfim, o mercado a funcionar é sempre uma caixinha de surpresas. Nós temos debatido muito internamente como fazer, o que é para papel, o que é para online, quem é que escreve para um lado e para o outro. E temos aqui uma mistura de todos estão no papel, todos estão no online, mas temos uma escala rotativa em que as pessoas vão passando pelo online de uma forma mais permanente. Tentamos que não haja dias mortos, naturalmente, não podemos estar aqui sem ter uma presença diária nas plataformas digitais, em todas elas, não é? E, portanto, fazemos essa dinâmica num processo que está permanentemente em construção e em avaliação. É muito interessante nós olharmos para as ferramentas que temos disponíveis e vermos quem nos está a ler, a que horas nos lê. É muito, muito, muito importante. Quanto tempo é que nos leem, etc. Isso é fundamental hoje. É fundamental hoje para quem está num projeto destes. É um bocadinho, se calhar, seguramente, qualquer um de nós sabe quantos leitores tem em cada localidade, não é? Mas quando falamos das plataformas digitais já ficamos um bocadinho mais hesitantes, não é?
mas é fundamental saber o que é que está, o impacto que estamos a ter nas diversas plataformas digitais. Francisco, Carlos, permite-me só perguntar se esta não é uma boa altura para deixar de vez o papel? Eu entendo que não, eu acho que não. Eu acho que, sabe que quando rebentaram aqueles escândalos do Facebook, quando o fundador do Facebook quis ser levado a sério, ele não teve dúvidas. Ele publicou anúncios de página inteira a pedir desculpa nos grandes jornais internacionais. Não foi por acaso, não é? Quer dizer, o papel da imprensa, a credibilidade, não é? A credibilidade é uma coisa que tem outro sabor, que tem outros pilares, quando são em letra de forma na imprensa. Aqui há uns meses, nós publicámos um trabalho na região de Leiria sobre as casas que estavam à venda com mais de 1 milhão de euros, a mais de 1 milhão de euros, as grandes casas, palacetes. Enfim, publicámos essa reportagem e houve uma agência, o caso era uma agência imobiliária, que ficou muito ofendida porque nós publicámos isso. E perguntava quem é que vos deu autorização, enfim, uma série de argumentos. Não era preciso autorização, então isto é um trabalho de investigação. E nós fizemos uma coisa muito simples, que é fomos aos sites e verificámos o que estava nos sites. E, portanto, a senhora está-se a queixar, mas isto é público, isto está no site. E a resposta, é muito interessante a resposta da senhora, que disse assim: bem, mas uma coisa é estar no site, outra coisa é sair no jornal. É muito curioso, não é? A força, a credibilidade que aparece num jornal tem um peso muito grande. É evidente que pode haver tendências, pode haver alguns projetos que, enfim, de uma presença diária passam a semanal em papel. Temos o caso do Diário de Notícias, não é? Pode haver títulos que, no caso da imprensa regional, que de uma presença semanal passam a quinzenal ou mensal e têm uma atualização permanente no digital. Pode ser um caminho. Eu acho que não há uma receita única, pode ser um caminho. Agora, eu acho que o abandono total do papel que eu não recomendaria. Nem que seja uma publicação mensal, eu acho que pode fazer toda a diferença. Até porque há aqui uma outra razão. É que se em determinada comunidade deixa de existir a publicação em papel, podemos estar a deixar a porta aberta para o aparecimento de algum outro novo título em papel. E, portanto, aí depois ficamos aqui com o mercado comprometido ou mais dividido. Não é? Obrigado, então, ao Francisco pela partilha e pelo testemunho e também, portanto, o incentivo e o que se pode também tirar para cada realidade. Temos aqui jornalistas, neste caso, portanto, de jornais de diversas regiões do país. Obrigado também a todos pela vossa presença e pelas perguntas também que fizeram e a atenção que deram ao tema.